A paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Um bom dia para todos, glória a Deus nas alturas. Mais um dia Deus tem nos concedido. Alegremos, né, no Senhor, porque até que Ele tem nos ajudado. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, venho trazer uma mensagem, uma palavra de reflexão nessa manhã. Pastor Luiz Bittencourt, do Monte Porta do Céu. Está no livro de Josué, capítulo 5. Vamos falar sobre Josué. Louvado seja o nome do Senhor. Homem também íntegro. Há uma live atrás eu falei sobre Daniel, um homem íntegro, fiel também a Deus, compromissado. Então, quando nós somos compromissados com Deus, nós temos a essência do Espírito, a essência de Deus, né? Como a palavra de Deus diz que sobre o fruto do Espírito. E quando nós somos obedientes, quando nós temos compromisso com Deus, temos uma integridade, caráter, nós temos uma comunhão com Deus, nós temos a essência do Espírito dentro de nós. E Josué tinha, né? Porque ali ele admirava Moisés, né? Moisés foi chamado, foi um líder, né? Profeta chamado por Deus ali e consagrado por Deus, né? Para libertar o povo do Egito ali. E Moisés, né? Foi um dos homens que se viu face a face com Deus, né? Face a face. E ele tinha uma intimidade tremenda com Deus. E uma das coisas, Josué andava dentro da tenda de Moisés, aprendendo com Moisés, e obedecia a Moisés de todas as formas, na sua obediência, né? Como líder, ele obedecia a Moisés em todas as questões. Nós vemos hoje nos tempos modernos, nós não vemos quase esse tipo de obediência, porque se está faltando isso aqui, é fruto do Espírito que está faltando. Então nós estamos no termo obediência diante de Deus. Nós não temos nenhuma obediência. Se nós não temos obediência pelos que estão nos liderando, pelo nosso pastor, pelo aquele que está na frente da obra, nós temos obediência, né? Imagine diante de Deus, porque é Deus que escolheu, é Deus que faz todas as coisas. E ali Moisés era o líder de Josué, e Josué aprendia Moisés, e ele via dentro da tenda ali, aprendendo sempre com Moisés. Então uma das coisas que eu vejo é que logo após Moisés morrer, né? Deus constituiu Josué como líder do povo. Então o que acontece? Josué ele sempre também foi fiel a Deus e obediente, porque ele, ao obedecer a Moisés, ao andar nos termos ao qual Deus ele sempre se identificou diante daqueles que ele sempre levantou, ele disse: se andares nos meus caminhos e me obedecer, estarei contigo, mas o dia que sair dos meus caminhos e não me obedecer mais, estou fora, eu vou sair, vou deixar vocês. Essa é a palavra de Deus diante deles. Não era dessa forma, eu estou fazendo da minha analogia, mas é dessa forma que Deus falava. Olha, enquanto vocês andarem no meu caminho, me obedecer na minha direção, estarei convosco, mas o dia que vocês desviar dele, eu também me afastarei de vós. Então era essa palavra de Deus diante deles. E Josué, ele seguiu os desígnios de Moisés, porque Moisés andou nos caminhos do Senhor. Então nós vemos aqui uma coisa interessante, a integridade, a fidelidade também de Josué. Uma live passada eu falei sobre Daniel, a integridade dele, o compromisso de Deus que ele tinha, oração, né, ali, sua integridade com Deus, sua fidelidade com Deus. E Moisés, como Daniel, Moisés e Josué também, como eu falo, que é uma fonte de exemplo para todos nós. Josué, assim que Moisés morreu, Josué, Deus
na mesma hora, levantou Josué e falou: ó, sai dessa tenda aí, vem para fora, anima-te, esforça-te, eu vou te ajudar. Então, se ele continuar sentado dentro da tenda, talvez ele não seria o Josué, né? Aqui é escrito. Mas Deus, ele chamou ele para fora, falou: vai, esforça-te, anima-te, esforça-te, anima-te, vai, esforça-te que eu vou te ajudar. Quer dizer, ele teve que ir. Então Josué, ele tinha uma intimidade com Deus, uma integridade com Deus. Então o que nós vemos aqui é que, eu vou ler a passagem, né? Uma das primeiras passagens eu vou ler antes do capítulo 5, no 4, 22, 23 e 24, que diz assim: ó: farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passeis, como o Senhor vosso Deus fez o mar vermelho, que fez secar perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Só aqui nesse lembrete você está vendo, ele fez secar o mar vermelho para o povo passar, e mostrou isso diante deles, não só para o povo, mas para todos aqueles, para conhecer ele, ver ele como Deus e temer ele, entendendo? Temer, porque ele é Deus e ele pode fazer tudo que ele acha que ele deve fazer. Deus é Deus, meu. Ele vai ser sempre Deus, ele vai agir como Deus, está entendendo? Então, como ele pode matar, ele pode fazer viver. Como ele pode matar, ele pode ressuscitar, assim como fez Jesus com Lázaro. Jesus, Lázaro não morreu? 4 dias morto. Jesus foi lá e fez o quê? Voltou a vida a ele, ressuscitou ele. O que há impossível para o nosso Deus? Então, isso é uma das. Isso foi antes do capítulo 5. Então, vamos ler o capítulo 5, que diz assim: no versículo 14, diz assim: e disse ele: não temas, e disse ele: não mais venho agora como príncipe dos exércitos do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, dizendo-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que está é santo. E fez Josué assim. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, que essa simbologia, nesse tempo havia uma diferença de santificação. Realmente, talvez Josué tirou os sapatos do pé, porque aquele lugar era santo. Mas nos dias de hoje nós representamos, as pessoas acham que deve ser levado. Jesus, ele veio mudar algumas coisas. Hoje nós falamos desse sapato, por exemplo, quando ele chama a atenção assim, tira, olha só: descalça os sapatos dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez assim Josué. Quer dizer, descalça o sapato, quer dizer, larga larga o pecado, larga essas vaidades, essas coisas tudinho, porque eu quero falar contigo. O lugar santo hoje é dentro do teu quarto, no monte, na igreja, tá entendendo? Aonde você quiser, aonde você estiver, e você tiver uma ligação com o Senhor vai conversar contigo. E o que é o santo? O Jesus, ele falou sobre o templo, né? Que ele não habita em templo feito pela mão de homens, mas habita, então, o templo feito pela mão dele. Qual é o templo feito pela mão do Senhor? Foi nós, é o nosso corpo. Tanto é que ele diz que é o templo do Espírito Santo. Então nós somos o templo. Então nós temos que andar em santificação. Sede santo como eu sou santo. Buscar a santidade. Aquele tempo havia uma simbologia. E essa simbologia de hoje que nós vemos, nós damos o significado à nossa vida. A nossa vida, como está a sua vida diante de Deus? Como está a nossa vida diante de Deus? A vida de Josué ali estava compromissada. Estava numa fidelidade, de compromisso, né? Então aquele anjo, aquele príncipe dos exércitos do Senhor apareceu ali. E quem era esse príncipe? Eu creio que era o próprio Miguel.
Miguel apareceu diante dele ali. A representação também pode ser de Cristo, porque lá em Daniel, no capítulo 10, versículo 13, Miguel, um dos príncipes, né? Um dos primeiros príncipes, quer dizer, apareceu a Daniel lá também. Então esse príncipe que apareceu aqui a Josué foi, olha aqui o que diz, ó, um dos primeiros, olha só, e disse o príncipe do exército do Senhor, e a Josué: descalça os teus pés nesse lugar. Quer dizer, um príncipe do exército do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer, ali apareceu o próprio Miguel diante de Josué ali, que é a representação de Cristo, do próprio Senhor. Então o príncipe, o mesmo que apareceu a Daniel, apareceu ali a Josué, né? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o que eu venho falar para você sobre as muralhas de Jericó? Você sabe que no natural nós não poderíamos derrubar aquela muralha, nós não poderíamos vencer a batalha contra Jericó, né? Como nós falamos de Jericó, não falamos aonde que Bartimeu foi curado, nós falamos Jericó, a cidade de Jericó, a cidade, nós estamos falando da cidade de Jericó, na Palestina. Vocês estão entendendo? Palestina. Então o que acontece? Ali nós vemos a dificuldade, porque aquela cidade era tremendamente fortificada. Vou lhe dizer porque era fortificada. Aquela cidade tinha 32 quilômetros quadrados de extensão, alturas de 10 metros de altura, aqueles muros, para você ver, 10 metros de altura, imagine, 10 metros de altura, 10 metros de altura, e largura, tinha 6 metros de largura cada muro. Meu amado, uma cidade intransponível. Nós vemos 6 metros de largura. Ali, nós vemos pela história que Raabe, essa mulher que foi resgatada por Josué, porque ela ali escondeu os espias qual Josué enviou dentro de Jericó, para espiar Jericó. Essa mulher, ela morava ali em cima daquela muralha. Ali passava um exército em cima da muralha, meu amado. Era espaço de passar um exército em cima da muralha. Imagine, 6 metros, por exemplo, o exército passava, tinha 4 metros de largura de homens a cavalo ali em cima. Se ela tinha 6 metros, 6 metros. Então, para você ver a extensão, a dificuldade de qualquer um transpassar aquela muralha, não tinha como. Mas naquele tempo, hoje existe a possibilidade, porque hoje nós sabemos que existe, né, armas de guerra possantes, nós sabemos a modernidade, a tecnologia muito. Se fosse naquele tempo, essa tecnologia fosse lá, derrubaria aquele com uma bala de canhão, uma dinamite, umas dinamites, derrubava aquilo tudo. Mas naquele tempo, aquela época, não existia armamento para derrubar aquele lugar, aquilo ali não. Era intransponível aquela cidade. Então o que acontece? Para Deus nada é impossível, meu amado. Então muitas vezes, hoje, qual é a muralha? Hoje nós vemos a tecnologia, o armamento todo poderoso aí, mas Deus é maior do que tudo isso aí. Deus pode fazer como fez com a muralha de Jericó aquele tempo ali. Pediu a Josué e o povo que rodeasse a cidade 7 vezes. Na última vez tocou as trombetas, gritaram em alta voz, e aquelas muralhas caíram por terra, né? E assim como ele secou o mar vermelho, que ele diz lá, para mostrar que ele é Deus, para que todos temam a ele. Deus está nos alertando sobre isso, Deus nos ensina sobre isso. Mas o que eu vejo aqui também, a integridade de Josué, a integridade, a fidelidade de Josué acerca, né, com Deus ali, o compromisso com Josué com Deus. E muitas vezes nós hoje não queremos compromisso. Muitas pessoas hoje não querem compromisso com Deus, de oração, de jejum, de consagração,
obediência, a própria palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes você quer alcançar algo impossível na tua vida, porque para Deus nada é impossível. Você quer alcançar algo impossível na tua vida, mas você também não tem compromisso com esse Deus que pode a mesma coisa que ele fez com a muralha de Jericó ali, que era intransponível, ele pode fazer nas muralhas de Jericó que atravessam na sua frente, na sua vida, para te impedir de obter vitória. Mas Deus, ele pode te dar essa vitória quando você se tornar uma pessoa compromissada com Ele, compromissada e obediente, porque Josué obedecia a Deus. Ao mesmo tempo que eu leio essa palavra sobre obediência, sobre Josué, um homem de Deus compromissado, como Daniel também e muitos outros, nós não somos diferentes. Nós passamos perseguições. Daniel foi impedido lá, as orações de Daniel. Gabriel também veio, foi impedido pelo príncipe da Pérsia. Quem era o príncipe da Pérsia? Era o diabo, era as potestades, os principados lá que estavam impedindo a oração. Ele estava impedindo. Aí veio Miguel, esse anjo, veio esse arcanjo dos príncipes celestiais lá, um dos primeiros príncipes lá, dos primeiros principais príncipes, um dos primeiros. Quer dizer, existem outros príncipes, outros arcanjos. Se fala que um dos primeiros príncipes era Miguel, um dos primeiros, Miguel desceu ali e falou com Daniel, e ali ele reteu aquela potestade, aquele principado, e a oração de Daniel subiu. E assim foi ali também com Josué. Josué, o primeiro príncipe, desceu ali para conversar com Josué. Miguel desceu ali para conversar com Josué, e ali ele falou: vai lá, porque eu já tenho entregado aquela cidade na tua mão, Josué, meu servo, já tenho entregado nas tuas mãos. E ali, olha só que gloriosa, que honra, né? Miguel descer e falar somente com Josué: vai lá, meu servo, que já está em tuas mãos. Uma das coisas que eu vejo também é umas coisas que as pessoas acham que não tem, como se diz, não tem nada a ver. Meu amado, olha só, isso tem muito a ver. Josué, ele guerreava, ele batia sua guerra, ele ia para as guerras e sempre era vitorioso, porque ele sempre ia na direção de Deus. Ele foi para Jericó, foi lá em Canaã, nas suas batalhas. E uma das batalhas que ele ia enfrentar é contra a cidade de Ai. E ali ele enviou 3.000, soldados ali contra Ai. E eles correram, porque foram açoitados pelo exército daquela cidade. E eles ficaram envergonhados, mandou a segunda vez, foram de novo. O que aconteceu? Josué se rasgou suas vestes. O que está acontecendo, Senhor? O que eu fiz? O que está acontecendo? E Deus manda Josué: entra em comunhão comigo, entra em consagração, pede o povo para entrar em consagração, porque tem pecado no meio do povo. Não foi Josué, não foi povo, mas por causa de um pecado de alguém, Acã e sua família, todo o povo, até Josué, homem íntegro e fiel, pagou pelo erro. Vamos supor que Josué não estava olhando e vigiando o que estava acontecendo, porque eles, aí o que aconteceu? Aconteceu que eles foram atingidos também. Josué não vigiou nessa parte, e tem pecado, vai lá e procura. Quer dizer, Josué teve que sair no meio do povo e procurar, e achou Acã. E assim Deus falou: será assim, dessa forma, vai ser castigado. Então Deus deu a direção a Josué: vai lá, não deixe eles viver, porque eles pecaram contra mim, me desobedeceram. Obediência, eles não só, eles mentiram. Assim foi com Ananias e Safira, lá no Atos, na primeira igreja. Não foi pela venda e eles não quiseram dar. Se eles falassem assim para Paulo assim: eu não quero dar ali para o discípulo, eu não quero dar a minha oferta, eu não quero dar a parte do meu dinheiro. Eles estavam falando a verdade, eram deles, mas eles mentiram, e por isso eles foram fulminados,
ali. Tanto é que diante deles o discípulo ele falou: ó, vocês não mentiram para mim, vocês mentiram para o Espírito Santo. Então eles morreram. E assim aconteceu com a família de Acã. Acã e a família de Acã. Eles prevaricaram contra Deus, desobedeceram, mentiram, roubaram. Então, depois que eles foram destruídos, Josué voltou tudo à normalidade dentro do povo. Interessante isso. Ministério de louvor dentro da igreja. Como é que está a tua vida diante do ministério de louvor? Como é que está a tua vida diante de Deus? Você faz parte de algum ministério dentro da igreja? Pastores, ministros, diáconos, presbíteros, pessoas, obreiros que estão na direção da obra. Como é que está a tua vida diante do altar? Às vezes, pastor, às vezes você está na direção, você está fazendo tudo, orando a Deus, mas Senhor, por que isso está acontecendo? Por que aquilo está acontecendo? De repente tem pecado no meio do povo, tem pecado lá no meio, e só quando você realmente, às vezes você não está vigilante, você está vendo tudo acontecer, me maravilha, mas você não está vendo, de repente começa a acontecer as coisas erradas, começa as coisas a dar tudo totalmente errado. Então o que acontece? Tem pecado no meio do povo. Então, louvado seja o nome do Senhor. Trazer uma reflexão através dessa mensagem. O que eu trago aqui? Que mesmo você sendo um Josué, mesmo você sendo um Daniel, você vai ter perseguição. Você sendo um Paulo, você sendo quem for, que for pregar esse evangelho e fizer a vontade do Deus Altíssimo, você vai ser perseguido. Você vai sofrer lesões. Você vai sofrer como Paulo, né? Muitas coisas na sua obra, e como Josué, e vai ter, como você está no meio, como Moisés andou no meio de um povo complicado. Meu irmão, cuidado, o povo é complicado, o próprio Deus sabe disso. É complicado se lidar com as pessoas, com muitas pessoas, porque ali há muitas mentes pensantes, né? Aqueles que murmuram, criticam, aqueles que estão só ali por interesse, aqueles ali que verdadeiramente são fiéis a Deus, estão fazendo a vontade de Deus. Então são dessa forma. Mesmo sendo íntegro, fiel, olha Jó, íntegro, fiel, e Deus permitiu. Mas Deus conhecia o coração de Jó. Meu amado, então o que eu quero levar até vocês, tudo isso que eu estou falando aqui é uma realidade. Nos dias de hoje, traga para o dia de hoje, é uma realidade dentro das igrejas. Mas por que nós estamos passando essa pandemia? Porque tem pecado no meio do povo, meu amado. Tem pecado no meio do povo. É por isso que as coisas acontecem. Pergunta por quê? Por que isso? Por quê? É isso que acontece. Então nós temos que entregar nossos caminhos ao Senhor, confiar nele, ser fiel. Sabemos nós que Deus pode todas as coisas. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Se Deus não quiser, Ele não vai fazer. E assim Ele sempre vai ser Deus. É da forma dele trabalhar. Os pensamentos dele são mais altos que o nosso, os caminhos dele são mais altos que o nosso. Ele é Deus, sempre vai ser Deus. Então, obedeça, faça a vontade do Senhor, né? Porque assim nós somos mais que vencedores. E a legenda para você botar na sua casa é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas enquanto continuar na vida, vem, ora, pede, acontece, refrigério, chega lá, volta tudo de novo, porque tem pecado no meio do povo, tem pecado, tem coisa errada no meio. Muitas vezes nós temos que analisar por quê. Nós estamos passando uma prova de fé também com Deus. Às vezes é o adversário, é o príncipe da Pérsia que está impedindo as tuas orações também, e está colocando barreiras, muralhas de Jericó na tua frente, botando o gigante Golias para te impedir. Mas se você for fiel ao Senhor, compromissado, assim como Daniel e Josué, o primeiro príncipe dos exércitos virá até você para te dar vitória, para queimar, jogar por terra todos os principados e potestades que estão te impedindo de conquistar a sua caminhada. Está entendendo? Então, é assim dessa forma. É assim dessa forma. Então nós temos que ser fiel a Deus.
Vamos procurar fidelidade, vamos procurar santidade, vamos procurar ser compromissados pela obra, responsabilidade, né? Amém? Glória a Deus. Você possa ficar com Deus essa manhã, que Deus abençoe cada um no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor.